Capítulo 205, Combate do Dragão e da Fênix. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Há muitas espécies diferentes de bestas do tipo dragão. Por exemplo, há dragões de inundações, dragões de chifres, dragões sem chifres, dragões da montanha de uma perna, dragões de vela e assim por diante. Embora esses dragões fossem todas bestas santas e suas aparências semelhantes, havia também certas características que os separavam. O dragão de inundação tem suas escamas luminescentes, o dragão alado da chuva tem asas, o dragão de chifres tinha um chifre, o dragão da montanha de uma perna tinha uma perna e assim por diante. Mesmo os dragões das inundações foram divididos em variantes. Havia dragões das inundações vermelhas, dragões das inundações pretas, dragões das inundações de sangue e assim por diante. O dragão de inundação roxo que estava voando no céu era uma variação rara do dragão de inundação do trovão. Ele comeu trovões e relâmpagos e sua personalidade era extremamente cruel e tirânica. Também era muito promíscuo. Este dragão de inundação se instalou na montanha choque do trovão há quase 10.000 anos e tomou todos os tesouros da montanha como seus. Logo após, ele cruzou de forma selvagem com as bestas viciosas da montanha choque do trovão, finalmente dando origem a uma superabundância de descendentes. Estes eram os lagartos do trovão. Agora, enfrentando um desafio, o dragão de inundação do trovão rugiu alto, e todos os seus descendentes correram imediatamente para o topo da montanha choque do trovão. O grande número de lagartos do trovão estava olhando o confronto no ar, o confronto épico entre a linhagem de um dragão e a linhagem de uma fênix. Quanto a Lin Ming, ele estava escondido longe. Depois de chegar acidentalmente ao reino de retornar às origens, a habilidade de Lin Ming para esconder sua respiração não era menor do que um mestre Xiantian. Ele se escondeu atrás de uma grande rocha. Enquanto ele estivesse longe, ninguém poderia encontrá-lo. Ao ver o dragão do trovão no ar, a mente de Lin Ming passou por uma série de emoções. Ele lentamente começou a perceber um problema sério. Se ele estivesse certo, a alma do trovão da montanha choque do trovão deveria estar no corpo do dragão de inundação do trovão. O dragão de inundação do trovão vivia na montanha choque do trovão por tantos anos, deve ter encontrado a alma do trovão. Se o fizesse, como não poderia absorvê-lo? Embora Lin Ming nunca tenha tido muita esperança em alcançar a alma do trovão, ele sempre pensou que com alguma sorte, ele ainda tinha uma chance. Mesmo que ele falhasse agora, isso não significava que ele não podia esperar até que seu cultivo fosse um pouco maior antes de voltar. Mas agora que sabia que a alma do trovão estava no corpo do dragão de inundação do trovão, ele sentiu seu coração se afundar com decepção. Tirar a alma do trovão desta besta era simplesmente um absurdo. Por enquanto, mesmo que ele entre no início do reino Xiantian, sua habilidade ainda pode não ser suficiente. No ar, o confronto ainda estava em andamento. A mulher de vermelho estava orgulhosa no pássaro vermelhão. Um forte vento celestial soprava seus cabelos pretos, fazendo-o dançar imprudentemente no vento. No céu, incontáveis relâmpagos roxos brilhavam, mas ela permaneceu totalmente impassível. Era como se houvesse um campo de força invisível que cercasse a mulher de vermelho, distorcendo o poder do trovão. Ah, campo da força magnética! Para lidar com este santo, você cultivou especialmente esta técnica. No céu, o dragão de inundação do trovão abriu a boca para cuspir seu julgamento. Ver um grande dragão roxo falar era uma cena extremamente estranha. Lin Ming ficou atordoado, mas, imediatamente, ele pensou que não era incomum que uma besta santa pudesse falar. A mulher de vermelho olhou para o dragão de inundação do trovão e disse lentamente: o campo da força magnética é um método de cultivo superior, eu naturalmente posso cultivá-lo. Não é algo que eu especialmente preparei para você, então não há necessidade de você pensar tanto de si mesmo. Pequena, você é muito jovem e ainda assim, suas palavras são tão corajosas.
Se você chamasse um ancião da ilha da Divina Fênix para vir, este santo poderia dar-lhe algum rosto, mas, com apenas sua habilidade. Continue sonhando. Haha. Este santo pode te levar à morte. O dragão de inundação do trovão riu descaradamente. O rosto de Lin Ming tinha uma cor estranha. Este dragão de inundação do trovão realmente chamou a mulher de vermelho com um nível de cultivação insondável, de menininha. Era algo que apenas um antigo monstro que viveu por várias dezenas de milhares de anos poderia dizer. Mas Ilha da Divina Fênix. Que seita era essa? Se há um mestre como esta mulher de vermelho, então também deveria ter anciões muito mais fortes em sua seita. Estava muito além de qualquer coisa que o Vale dos Sete Mistérios pudesse produzir. Pode ser uma seita de 4º grau, ou mesmo as lendárias seitas de 5º grau. Ele não podia imaginar o quão longe era daqui, ele nunca tinha ouvido falar disso antes. Enfrentando os arrogantes gritos do dragão de inundação do trovão, a mulher de vermelho tinha a mesma expressão calma de antes, sem nenhuma pitada de raiva. Ela disse, então, você recusa. Corte a conversa fiada. Para uma galinha que ainda não tem todas as suas penas, querer metade do sangue deste santo. Um pedido tão ridículo, como esse santo pode concordar com isso? Então, devemos lutar. Hehe. Uma vez que eu te vencer, não pense que este santo terá o escrúpulo de não te matar apenas por causa da Ilha da Divina Fênix. O dragão de inundação do trovão rugiu como um trovão, um relâmpago se contorcendo sobre seu vasto corpo. Lin Ming poderia ouvir claramente a conversa entre o dragão e a mulher de seu esconderijo. Eles realmente revelaram muita informação. A mulher misteriosa queria metade do sangue do dragão de inundação para o frango que ainda não tem todas as suas penas. Implicando. Lin Ming olhou para o pássaro vermelhão que estava dançando nos incontáveis arcos do relâmpago roxo, uma enorme aura emanava dele. A aparência era majestosa. Se ele estivesse certo, então quem o dragão de inundação do trovão chamou de frango que ainda não tem todas as suas penas só poderia ser esse pássaro vermelhão. Em outras palavras, este pássaro vermelhão ainda não cresceu. Não era de admirar que fosse muito menor do que o dragão de inundação do trovão. Embora ainda fosse criança, tinha essa aura e força. Com apenas um olhar, conseguiu assustar o avatar do xamã de fogo. O que aconteceria se fosse adulto? Lin Ming não pôde deixar de sorrir. Independentemente do talento que um ser humano tivesse, ou de que tipo de monstruoso gênio eles eram, seu talento natural não era nada diante dessas bestas santas. Enquanto uma besta santa come e dorme, eles cresceriam para ser um mestre do reino Xiantian. Com algumas chances de sorte e algum cultivo, eles podem até romper o reino Xiantian e alcançar um domínio mais alto. Se fosse uma verdadeira besta-deus, como um roc de asas douradas ou um dragão verdadeiro, para não mencionar coisas simples como essa, mas uma vez cultivada, eles poderiam usar suas garras para perfurar o vazio sem fim e suas caudas poderiam destruir as estrelas. Com esse poder, até os poderosos anciãos no reino divino teriam dificuldade em se comparar. Se essa mulher de vermelho puder tirar metade do sangue do dragão de inundação do trovão, qual seria o efeito sobre um jovem pássaro vermelhão? Como Lin Ming refletiu sobre isso, a luta no ar já havia começado. Ele não sabia quando, mas aquela mulher de vermelho tinha pegado uma espada em sua mão. A lâmina tinha apenas 2 polegadas de largura, mas tinha um comprimento total de 4 pés. Era delicada e estreita e a imagem de uma fênix com as asas espalhadas como se quisesse voar foi esculpida no punho da espada. A lâmina era carmesim por toda parte como se estivesse embebida em sangue. Assim que viu essa espada longa carmesim, os olhos de Lin Ming se arregalaram. Ele nunca viu um tesouro desse nível antes. Apenas sentindo potentes flutuações de energia que vieram dela, ele adivinhou que era pelo menos um tesouro da terra.
Quanto ao fato de ser um grau-terra de nível baixo, um tesouro de grau-terra de nível médio ou um tesouro de grau-terra de nível alto, ele não tinha como determinar. Havia uma enorme diferença entre um tesouro de grau humano e um tesouro de grau-terra. Nem mesmo o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Quinzia, tinha um tesouro grau-terra. Esta era a batalha entre dois mestres sem igual. Lin Ming olhou com os olhos bem abertos, sem querer perder um único detalhe. Quando um poderoso ancião do reino divino assistiu a uma batalha de um dragão verdadeiro e um Hulk de asas de ouro, ele havia sido inspirado divinamente e entrou em isolamento por 60 anos, criando finalmente a técnica de movimento inigualável Hulk dourado quebrando o vazio. Embora fosse impossível alcançar esse nível, ainda era provável que ele recebesse algumas informações desta batalha. A mulher de vermelho balançou sua espada longa e uma chama carmesim queimou na borda da espada. No início, essa chama tinha apenas alguns metros de comprimento, mas quando a mulher de vermelho ergueu a espada, as chamas dispararam até o céu. Seus longos cabelos pretos escaparam do seu elástico de cabelo, balançando ao vento. Um enorme inferno ardente de chamas se chocou com os caos primordial celestial, era como se o céu tivesse sido violentamente lavado. Fora dos caos primordial celestial, o céu ardente e a energia da origem do céu e da terra convergiam constantemente para a espada longa, formando um vórtice gigante de chamas. Este vórtice flamejante girou lentamente. Era preto no centro, como se o próprio mundo tivesse sido despedaçado, revelando uma passagem mística. O dragão de inundação do trovão observou esta situação e seus olhos roxos refletiram uma dignidade solene. Sob o seu vasto corpo, dezenas de lagartos do trovão no pico do reino de Outian, rugiram juntos, abrindo suas mandíbulas para liberar uma gigantesca barreira de bolas de trovão para o céu. Ao mesmo tempo, uma gigantesca rede brilhante de relâmpagos cobriu os lagartos do trovão, apoiando-os. Esta era, obviamente, lençol protetor de relâmpagos. Depois que estas bolas azuis de trovão voaram para o ar, o dragão de inundação do trovão abriu a boca e sugou tudo. Depois de ter absorvido tanto poder do trovão, arcos elétricos roxos surgiram no corpo do dragão de inundação do trovão. Aqueles arcos de trovões que tinham sido finos antes já tinham engrossado várias vezes. Vendo isso, Lin Ming entendeu. Ouvindo o dragão de inundação do trovão se gabar, pareceria como se a mulher de vermelho fosse inferior ao dragão de inundação do trovão. O dragão de inundação do trovão mostrou algum respeito à ilha da divina Fênix e se ofereceu para deixá-la ir uma vez. Mas agora, parecia que, mesmo com a ajuda de todos os seus descendentes, o dragão de inundação do trovão apenas ultrapassou o poder da mulher de vermelho. Em uma situação 1 contra 1, o dragão de inundação do trovão não seria um oponente para aquela mulher de vermelho. Percebendo isso, Lin Ming soltou um suspiro frio. Esta mulher de vermelho era ainda mais poderosa do que ele pensava. O dragão de inundação do trovão era um dragão de inundação adulto. Depois que uma besta santa cresce, não era estranho que eles alcançassem o reino Xiantian. No entanto, mesmo assim, ainda precisava contar com o apoio de seus descendentes para apenas suprimir a mulher de vermelho. A coluna maciça do inferno queimava mais e mais feroz do que antes. A espessura aumentou para 10 pés, e foi como um pilar de chamas que sustentava os céus. Alcançou o caos primordial celestial, iluminando todo o céu. Diante de um ataque tão formidável, o dragão de inundação do trovão respondeu sem reservas. Ele concentrou todo o seu poder de trovão em suas duas garras dianteiras, e uma bola de trovão púrpura começou a se formar rapidamente. Essa bola do trovão começou com 10 pés, mas rapidamente se expandiu para mais de 100 pés, seu diâmetro era ainda mais grossa do que o dragão de inundação do trovão. Relâmpagos brilharam em torno dessa bola de trovão roxo. O centro da bola de trovão ficou com uma cor violeta escura, quase preta, enquanto brilhava com uma luz sufocante. Sem piedade, a espada longa carmesim de 4 pés cortou.
Era como se o pilar flamejante que sustentava os céus tivesse caído. Não só cortou o dragão de inundação do trovão, mas também atingiu os descendentes do dragão de inundação do trovão. Esses descendentes eram os subordinados do dragão de inundação do trovão. A mulher de vermelho queria acabar com eles rapidamente. O dragão de inundação do trovão entrou em erupção com um rugido. Suas garras empurraram para frente e aquela enorme bola de trovões roxos voou para aquela mulher de vermelho como um meteoro. O enorme pilar da chama e a bola do trovão se chocaram. Bang! Uma explosão aterradora tocou as nuvens e quebrou o chão. Era como se o próprio vazio tivesse sido rasgado, toda a montanha-choque do trovão estremeceu sob o impacto. Chamas ardentes esmagando como inúmeros meteoritos em direção às dezenas de lagartos do trovão que estavam sob o escudo de relâmpago. Todo o escudo de relâmpagos estremeceu ferozmente e alguns lagartos azuis do trovão no pico do reino Outian vomitaram sangue, ficaram gravemente feridos. Lin Ming sentiu uma sensação arrepiante de horror incompreensível e admiração ao ver isso de longe. Se apenas as ondas secundárias tiveram tal poder, quão aterrorizante seria enfrentá-lo de frente. Enquanto ele estava exclamando com espanto, ele olhou no canto de seus olhos e descobriu que, atrás dos lagartos do trovão que haviam se espalhado após a morte, havia uma caverna gigante atrás deles. Esta caverna era feita completamente de minério magnético e a entrada tinha mais de 100 pés de largura. Uma ideia repentina surgiu na mente de Lin Ming. Esta era a caverna do dragão de inundação do trovão.